agora a produção industrial em destaque no mercado financeiro com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos ao Headline News. Obrigado, Cláudia. Boa tarde, Caniato. Boa tarde a você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Pois é, o principal dado do dia foi a produção industrial, que veio na linha das expectativas. A gente pode ver aqui no gráfico, subiu 0,3% em março. Tinha subido em fevereiro 0,7% e ainda, tudo recuperando janeiro, que foi uma queda de 2%. Nesse gráfico a gente tem a comparação do mês com o mês anterior. Um outro recorte interessante de ser visto é o acumulado de 12 meses. Eu vou pedir porque esse gráfico é bem didático. Então a gente viu, teve a pandemia, aí abril de 21 começou a subir. Em agosto de 21 a gente chegou a marcar 7,2% no acumulado de 12 meses, aí começou a perder fôlego. Então, em março agora, a gente trabalha com um acumulado em 12 meses de 1,8%. Vale dizer ainda, Luiz, que a indústria vem sofrendo bastante. E ainda que tenhamos essas altas, estamos 2,1% abaixo do nível pré-pandemia. E aí são inúmeros motivos que eu poderia destacar. A pandemia em geral foi um problema. A gente teve guerra na Ucrânia, que também complica o preço de insumos, o preço de matérias-primas. A gente, mais recentemente, ainda ligado à pandemia, a gente teve um lockdown na China, que enfraqueceu o mercado. Então a gente vê aí a indústria. E se a gente fizer uma análise um pouco mais extensa, a indústria tem perdido o seu papel, a sua importância no PIB nos últimos anos. Então é infraestrutura que falta, talvez mão de obra. Então esse é um destaque curioso para ser feito. Verdade, Sami. Lembrando que a indústria é que paga na média o melhor salário, que tem a mão de obra mais qualificada. Então o Brasil abriu mão do seu setor industrial, virou uma economia de serviços, nada contra o setor de serviços, aliás, é um setor bem-vindo, representa 70% da economia, mas é um setor que paga salário médio menor do que a indústria. Então você tem uma precarização das vagas ofertadas no mercado de trabalho. Como bem destacou o Sami, a indústria precisa virar esse jogo. A gente precisa de uma reforma tributária que seja justa para todos os setores, reduzir a carga tributária, por que não? Mas para isso tem que enxugar o tamanho do Estado, tem que reduzir o custo da energia, que afeta muito o setor industrial, a qualidade da nossa mão de obra, que é ruim e cara, para isso tem que investir em educação, a infraestrutura nossa, aí tem que ter muita privatização, concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, ou seja, tem muito trabalho a ser feito para a gente melhorar o ambiente de competitividade da nossa indústria, se é que a gente almeja que o setor industrial brasileiro possa competir no mundo inteiro contra as principais empresas. Só para deixar claro, assim, a gente teve uma agenda importante feita pelo ministro Tarcísio de concessões, de licitações, mas esse dinheiro não é imediato, então demora um pouco e certamente teremos uma infraestrutura melhor que, por sua vez, ajudará a indústria. Mas fato é que a indústria anda de lado aí e é um dos setores, talvez o mais preocupante quando a gente olha a economia brasileira. Não só pela queda, mas principalmente pela força da retomada. Serviços, por exemplo, caiu muito, mas retomou. Indústria a gente ainda vê engatinhando. Verdade. Agora, quando a gente olha com lupa os dados, tem setor que caiu mais, tem setor que caiu menos, tem setor que cresce mais, tem setor que cresce menos. A gente vai dar um exemplo aqui prático no mercado financeiro para um setor de brinquedos. A repórter Nani Cox está ao vivo neste momento numa fábrica de brinquedos e ela vai contar para a gente se o setor está indo bem ou está indo mal. Boa tarde, Nani. Seja bem-vinda ao mercado financeiro. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que acompanham o mercado financeiro, a Jovem Pan. Como você disse, a gente está aqui numa fábrica de brinquedos, né? É importante ressaltar que essa fábrica aqui acaba vendendo mais para a pessoa física, não tanto para a pessoa jurídica, né? Então, buffets, restaurantes, todas essas grandes redes, eles fazem até o local, né? O ambiente que as crianças vão brincar, o ambiente recreativo. Então, é uma venda mais direcionada para o setor, para a pessoa física. A gente vai conversar, inclusive, agora com o Davi Gaspri, que é proprietário
proprietário aqui dessa fábrica para entender como é que foi essa movimentação nos últimos tempos. Então, Davi, obrigada por receber a gente. Queria entender desde a pandemia, né? Como vocês notaram aquele primeiro momento e a fábrica já voltou a ter uma movimentação maior? É um prazer estar aqui com vocês. A gente passou por momentos difíceis, né? Como todo brasileiro, como toda a população do mundo passou. 2020 foi um ano bem marcante, principalmente o início da pandemia, mas logo a gente já começou a ver sinais de melhora em 2020 mesmo. Digamos, foi bem inferior a 2019, mas superamos, né? 2021 foi um ano que surpreendeu. A gente ficou surpreso com o resultado foi muito bom, inclusive a gente teve um resultado pré-pandemia. E assim, alguns problemas permaneceram quanto insumos, houve muita falta de insumo no mercado, mão de obra, você não conseguia recontratar, a população ainda estava com medo. Chegando agora em 2022, o cenário está totalmente diferente, a gente viu um aumento considerável, principalmente nesses primeiros 4 meses do ano. A nossa força de trabalho aumentou em 15%, isso baseado no que era pré-pandemia. Então a gente está contratando gente para o comercial, para a produção, para o financeiro, se preparando aí para o segundo semestre, que promete ser ainda melhor. Então, na verdade, vocês notaram mesmo agora em 2022 um aumento, né? Esse crescimento aqui da movimentação e esperam que isso se mantenha, então, para o fim do ano todo. Sim, a acessibilidade nossa é que o movimento voltou, né? Agora sim, ainda falta um pouquinho de dinheiro, ainda falta um pouquinho de incentivo, financiamento bancário, linhas governamentais para fomentar a economia, mas a gente sente que pelo menos dentro do nosso setor, né, os proprietários de negócios se sensibilizaram da necessidade do nosso produto. Então, assim, a expectativa é muito alta. A gente atualmente tem estendido o turno, a gente trabalha com um turno prolongado que vai até 8 horas da noite. Estamos cogitando rodar 2 turnos de produção. Essa é a nossa ideia para o segundo semestre desse ano. Bom, eu vou voltar com vocês aí nos estúdios. Se tiver alguma pergunta aqui também para o Davi, a gente está por aqui, dá para fazer essas perguntas, Luiz. Nani, Samidana aqui, eu tenho uma pergunta, sim. Primeiro, obrigado aí a você e ao Davi pela participação no mercado financeiro, mas a indústria, particularmente de brinquedos, sempre sofreu muito com produtos da China, seja por uma mão de obra mais barata lá, seja para a quantidade produzida. Eu queria saber se agora, com a China enfrentando problemas de lockdown, enfrentando problemas da pandemia, e o Brasil com o dólar alto, se ainda a gente sofre com isso ou se a produção nacional ganhou destaque. O Sami gostaria de saber, Davi, como é que tem sido com a questão da China, né? Com o lockdown, se isso tem influenciado vocês aqui, tanto o lockdown da China quanto a questão do dólar, que está muito alto aqui frente ao real. Tem influenciado aqui para vocês? Em alguns aspectos positivamente, outros negativamente. A gente usa alguns insumos de eletrônica, alguns componentes plásticos, né, que vêm de lá, e realmente houve uma escalada de preço considerável. A gente pode falar que triplicou o preço. Em outros aspectos, né, como desvalorizando um pouquinho o dólar, ele voltou a estabilizar, então assim, outros países aqui vizinhos começam a procurar o nosso produto. Então eu não posso te afirmar ainda, porque isso não afetou diretamente a minha indústria. A gente tem uma dependência pequena dos insumos que vêm de lá. Houve essa crise do insumo, principalmente em 2021, mas digamos que a indústria nacional, pelo menos, madeira, ferro, plástico, adesivo, ela voltou a normalizar, pelo menos é o que a gente vê esse ano, embora o preço tenha ficado um pouquinho acima do que era em 2019, né? A gente tem um crescimento aí de uns 30%, 40% do que a gente pagava na matéria-prima em 2019. Sami, volto com vocês. Muito obrigado, Nani Cox.